Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Nós estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje nós recebemos Joyce Torquato Estácio Andrioli, diretora da Escola Bernardo Roden. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, Marcos Roberto. E é Joyce Torquato Estácio Andrioli. Sim. Quando a gente casa, não passa pela cabeça o trabalho que dá depois de escrever, né? Sim. Mas, enfim, eu queria manter o sobrenome, né, do meu pai, legal. que é Torquato Estácio, então não tinha opção de tirar uma parte ou outra, né? Ou deixava tudo ou tirava. E a intenção, por sermos todas mulheres, né, as irmãs, então era manter. As três mantiveram o sobrenome de solteira com o de casado, né? Exato. Só as filhas não. Sim. Porque daí complica na escola também, né? Para escrever fica muito comprido o nome. Sim, legal. E como é ser diretora de uma escola? Então, é a primeira experiência? É a minha primeira experiência, né? Eu sou formada em pedagogia desde 2004, então faz bastante tempo, né? 18 anos, praticamente. Nossa. Porém, eu atuei um tempo na rede estadual, na época que eu estava, né? Fazendo faculdade. Eu me formei em pedagogia pela Unidade de Itaió. Mas, na época, eu substituía outros professores na escola, né? Então, substituía 3 meses, aí não tinha mais trabalho, daí aguardava uma vaga. E como eu venho de uma família mais simples, né? O meu pai, ele não tinha condições de pagar a minha faculdade. Então, eu tinha que trabalhar para pagar a mensalidade, né? E as despesas que tinha na faculdade, porque não é só a mensalidade. Então, eu trabalhei na antiga Marrô Confecções, né? Como costureira. Olha só. Por todo o período da faculdade, né? Até eu me formar. E era dessa forma que eu conseguia manter, né? As minhas despesas, tanto na faculdade quanto despesas com xerox, com alimentação, né? Também. Então, foi dessa forma que eu paguei a minha faculdade na época, Uma batalha e muitos desafios. Sim, com certeza, né? Mas também são muitos aprendizados, né? Então, fui costureira por longos anos, né? Gostava também da profissão. Era nova, né? Mas gostava bastante. E aí você fez a faculdade e ingressou em qual escola? Na época, enquanto eu estava, né, cursando pedagogia, eu trabalhei na estadual, na Guilherme, André Dauri. E por 3 meses também na Roberto Enzin, lá na Santa Margarida. Sim. E aí também depois? Com substituição de professor. E depois? E aí depois, né, eu tomei outro rumo na minha vida, né, surgiu a parte de empreendedora, né, então eu trabalhei por alguns anos na Centrotel, que era uma revenda da TIM aqui em Salete, né, que também era, como se diz, um trabalho mais garantido no sentido que eu tinha ali a segurança de ter a firmeza de todos os meses trabalhando, né. Sim. E depois eu casei, né, o Paulo, ele é de Itaió, porém na época ele trabalhava em Pouso Redondo também, com o mesmo proprietário, né, da loja que eu trabalhava aqui. Então nós fomos morar em Pouso Redondo no ano que eu casei, foi em 2007, e lá nós conhecemos a antiga Brasil Telecom. Então, nós abrimos uma revenda lá, né, da Brasil Telecom, que logo ela se transformou em Oi, né? A Oi comprou. Mas iniciou na Brasil Telecom? Sim, na antiga Brasil Telecom. Olha tanto isso. Com telefonia fixa, quanto com telefonia móvel. Sim. Então, de lá, daí nós viemos abrimos uma franquia em Rio do Campo, daí viemos morar em Rio do Campo por 3 anos, né, enquanto a gente iniciou ali. E depois eu voltei para Salete. Então, sou natural de Salete, né? Nasci aqui, a minha família toda é daqui. Mas quando eu casei, eu me desloquei um pouquinho, né? Das minhas origens. E aí você, a empresa lá em Rio do Campo, e depois? Teve a expansão? Depois a gente liberou o sinal da Brasil Telecom aqui em Salete, né? Nós abrimos uma loja aqui também. Então, nós viemos morar em Salete. E depois aí fomos para Rio do Sul, né, que era uma cidade um pouco maior, tinha um futuro, né, aparentemente melhor lá também, por ser uma cidade grande. E a tecnologia, ela vai mudando e surpreendendo também. Vai, com certeza. E lá nós tínhamos na loja tanto a telefonia quanto a parte de informática também, né. Então, lá nós moramos por 4 anos. Né? Então, a Paola, que hoje tem 11 anos, né, nasceu em Salete, mas viveu praticamente a
a infância dela lá na Sim. cidade de Rio do Sul. Sim. E aí depois, né, tivemos ali uns contratempos, né, essa questão das telecomunicações, elas mudam muito. Sim. Então tinha ali alguns rumores, né, da Oi sendo vendida para outras operadoras, então já foi, estava né? criando uma insegurança, né? Sim. E nós tínhamos funcionários, nós tínhamos aluguel, né? Em Rio do Sul, o aluguel de uma loja é bem alto, né? Então era... Ainda mais onde vocês estavam localizados, nós tínhamos a revenda bem no centro ali, né? Na antiga rodoviária. Então, tudo tem o seu custo, né? Sim. E aí, você vendendo ou não, produzindo ou não, você tem que arcar com as despesas do mês, né? E aí, a gente acabou voltando para a Salete. Na época, o Paulo, né, o meu esposo, foi chamado na Casan, né? Ele passou no concurso da Casan, mas nós já estávamos morando aqui. Nós estávamos há 15 dias em Salete quando ele foi chamado no concurso. Olha E na isso. época que ele fez, né? Nós morávamos em Rio do Sul, então ele fez para a regional de lá. E ele foi chamado em Ibirama. Então, nós ficamos morando aqui e ele começou a ir e voltar todos os dias até Ibirama, né? Depois ele conseguiu a relocação em Rio do Sul, né? Ele trabalhou lá por algum tempo e agora ele veio para Salete. Agora ele Foi transferido para Salete. Ele é o comandante. Ele está como gerente aqui Como gerente. da agência de Salete. Ele está há 4 anos, né? Sim. Mas daí agora ele está aqui como gerente. Sim. E aí, Jorge, você fala, né, a questão da loja, tecnologia, que falo de celulares, era... Não somente vocês, mas muitas, né, lojas que acabaram também indo para outro segmento, outras Sim. acabaram fechando Sim. também, porque muda constantemente, né? Muda bastante, né? As operadoras, elas ficam bem inconstantes, né? E tem também questão de sinal, né? Sim. Questão de plano, se é bom, se não é, se consegue atender as necessidades de cada pessoa. Muda muito, né? Sim. Então, para nós, a gente viu ali, estávamos há 12 anos, né, com as lojas, então a gente achou o momento certo de parar, né? O Paulo já estava na Casan. Sim. E aí eu fiquei aqui, né? Trabalhei com vendas diretas de uma empresa de produtos naturais por 2 anos, né? Dei uma acalmada, porque a gente sempre Sim. vivia naquela rotina, né? De loja, não tinha férias, não tinha nada, né? Mas você agitava, né? Nas vendas, né? Sim, a gente gostava, né? Sim. De conversar com as pessoas, de estar em Sim. contato com as pessoas, né? Então, antigamente, quando eu era mais nova, sempre fui mais envergonhada, né? A mãe sempre dizia, chegava visita, eu me escondia, né? Para não conversar com as pessoas. E Sim. hoje está ao contrário, né? Se Sim. deixar, a gente passa aí 1 hora conversando. E esse desafio agora da direção, foi um convite? Surgiu como? Então, em 2021 eu retornei para a educação, né? Eu venho de uma família de professoras, né? Todas as 3 irmãs são formadas, né, na área. Uma é formada em História e Geografia, outra Olha em só. Ciências, né? E eu em Pedagogia. Então, eu estou do lado dos menores, né? Uhum. E as 2, a Janete e a Gisele, Sim. com as séries finais e o ensino médio. Mas todas na área, né? E em 2021, então, eu retornei para a educação. Um pouco receosa, porque muda bastante, né? A gente fica alguns anos ali sem estar estudando a questão da educação, as mudanças que ocorrem, né? Então, eu fiquei com um pouco de receio no começo em retornar, mas fiz a minha pós-graduação também, né? Que na época da faculdade eu não tinha feito. Então, também me especializei, né? Em alfabetização e letramento. Voltei como segunda professora também na rede estadual, em Salete, em Taió, né, em 2021. E no ano passado, então, fiz o seletivo, né, do município para trabalhar aqui em Salete. Fiquei bem colocada, né, então assumi os 3º anos lá da Escola Bernardo Roden. Então, ano passado, trabalhei com os 2 3º anos, de manhã e de tarde. Olha só. E aí surgiu o concurso público, né? Então, eu estava há alguns anos sem fazer concurso, sem fazer prova, então também é um pouquinho de experiência ali na hora de fazer uma prova, né? É muito conteúdo para te estudar também, mas me dediquei bastante. É difícil? É difícil. São bastante pegadinhas, né? Mesmo, no concurso ou no seletivo, então tem que ficar bem atento. E essa questão das pegadinhas, então eu tinha um pouco não tinha muito conhecimento, né?
Então, no primeiro concurso, faltou pouco para eu passar, já tinha né? feito? Eu fiz em dezembro, né? Sim. Em 2021, saiu o concurso público aqui do município, então eu não consegui passar, né? E aí, no ano de 2022, na metade do ano, saiu um novo concurso, né? Então, eu consegui, né? Uma das 6 vagas que tinha na época. Então, me efetivei, né? Também na Bernardo Roden. Sim. E aí, inicialmente, veio, né, em forma de conversa, né, essa possibilidade de assumir a direção da escola Bernardo Roden, né, a Solange de Brocardo estava se aposentando, né, ano passado. Foi um pouco surpresa, porque tu fica pensando, né, porque é um desafio grande, né, a sala de aula já é um desafio grande, mas a direção também é. E aí, depois surgiu a gestão democrática, né, que é apresentar um plano de gestão, né, onde todos os diretores aqui da região tiveram que se adequar dessa forma, né, então, preparar um plano de gestão com metas, com várias colocações lá para os próximos 4 anos, então, não é mais indicação política, né, então passa pelo plano de gestão, mas nesse ano de 2022 eu não tive ninguém concorrendo, né, comigo, e então estou como diretora nos próximos 4 anos, né. Então, como você falou, há um planejamento. Sim, tem um plano de gestão. Então, foi uma coisa nova até para os outros diretores aqui da cidade, né, todos passaram por essa apresentação do plano de gestão, né. Sim. Nós apresentamos, disponibilizamos nos grupos dos pais. E na entrega de boletins do ano passado, né, também deixamos lá a apresentação para uma espécie de votação, né? Sim, sim. Porém, como não se tem outro candidato, né, desta vez não tinha, então acabei me elegendo, né? Então, estou até 2025 na Ô, Joyce, há uma diferença, assim, sendo efetivada e não sendo efetivada? Né, eu falo na questão do próprio professor. Sim, é uma segurança, né, Marcos? Porque a efetivação, ela traz uma segurança, você não precisa passar todos os anos pelo seletivo, que é uma tensão, né, é um compromisso, porque você tem que estudar, né, então você tá aí no final de ano, né, já tá cansada ali também da rotina, né, de todos os dias trabalhando na escola, e aí tem que tirar tempo para estudar também, porque são muitas leis, são muitas regras, e mudar são também, muitas às vezes, informações. Escola, né? Muda de escola, porque não é uma segurança, né, um seletivo, às vezes você passa no estado, né, na escola estadual, às vezes você passa no município, mas também não sabe em qual local vai ter vaga para quando chegar a sua vez, né, na lista. E a efetivação é uma segurança, né? E o salário melhora também? Até nós passamos pelo estágio probatório, né, que são 3 anos. Então, nesses 3 anos, nós somos avaliados, né? Os professores da escola passam por uma avaliação minha e da Solange Brocardo. Isso depois do concurso? Depois que você se efetiva, você passa por um estágio probatório, como todos os outros funcionários públicos também, né? Então, dificilmente acontece alguma coisa para você não continuar, né? Sim. Porém, a gente passa por avaliação. Então, dentro desses 3 anos, a gente segue praticamente o mesmo salário do professor ACT, né? Contratado. E aí, depois que você passa pelo estágio probatório, você tem as vantagens do plano de carreira, né? E como é que está sendo diretora nesse período? É um desafio muito grande, como eu falei antes, né? Todos os dias é uma novidade, né? Na sala de aula, você consegue ter o seu planejamento, você consegue se organizar, sabe o que você vai passar para os seus alunos, né? Até se prepara para algum imprevisto ou não. Mas ali na direção, eu sempre brinco, né? Que todo dia é uma caixinha de surpresas. Então, você não sabe se um pai vai lá, né? Se tem alguma questão para tratar com o aluno ou com o professor. Sim. Então, e há muitos problemas, Joyce, para ser resolvido, assim? Alguns. Problemas existem em qualquer lugar, né? Sim. Existem em qualquer trabalho, qualquer empresa. Mas a gente está aí para trabalhar e resolver da melhor forma todos que surgem, né? Sim. Então, alguns problemas maiores, outros menores, né? Mas eu acho que vai muito do diálogo, da conversa, né? Algumas questões com alunos, então, orientação, né, trabalhar, tentar identificar de onde surgiu a situação. Os professores também, né, a gente tenta sempre ser aberto, né, para todos,
tanto os funcionários quanto os professores, né? Para sempre que surgir alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa ou quer saber de alguma coisa, sempre... Talvez não consegue nós lá, né? Chegar lá na nossa sala para conversar, até porque... Como tem esse fluxo de pais, né, que vão até a escola, nem sempre consegue, mas eu sempre deixo aberto, né? A porta tá fechada, eu tô atendendo alguém, manda uma mensagem no celular, que assim que eu consigo, eu chamo e a gente conversa, né? E como é que você destaca o quadro dos professores da Bernardo? Como é que é essa relação da diretora também com os professores? Então, nós na Bernardo Roden hoje estamos com 47 colaboradores, né? Entre professores, serviços gerais, estagiários, né? E dentro destes, nós temos 35 professores, né? Desde professores das séries finais, das séries iniciais e segundos professores também. Então, nós temos professores efetivos, né? Nós temos professores contratados, né? Por tempo determinado. É uma mistura, né? De conhecimentos, de jeitos de trabalhar, né? De conversar, ideias também, né? E a gente tenta se adaptar da melhor forma, né? A gente sempre aprende. Todos os dias estamos aprendendo, né? Eu com eles e talvez alguns deles comigo também, né? E há uma diferença daqueles efetivos para os não efetivos de professores? Eu falo da relação da diretora com eles? Não. Eu tento atender e trabalhar com todos da mesma forma, né? A gente não tem professor especial. Acho que todos eles são importantes para a escola, são importantes para mim, né? E a gente busca conversar e atender todos da melhor forma. Sim. Eu creio que eles também da mesma forma, né? Sim. Joyce, e a estrutura, como você avalia? A gente sabe que passou por muitas reformas, melhorias, mas ainda há ainda o que melhorar na escola, num contexto geral da estrutura, na sua avaliação? Então, na época que foi reformada Bernardo Roden, alguns anos atrás, eu não estava como professora lá, né? Então, mas vejo ainda, né, que a positividade dessa reforma, né, os benefícios. Nós temos um ginásio coberto também, né, que não é toda escola que tem esse benefício, né, de ter as aulas de educação física num ambiente fechado, sem chuva, sem sol, né. Nós temos, né, na nossa escola, né, todas as salas de aula, são 10 salas de aula, todas equipadas com lousa digital. Então, foi um investimento da Secretaria da Educação e da Prefeitura Municipal, né, nessa questão. É uma novidade, né, nós temos aí... Nos deparamos com algumas cidades, quando vamos fazer curso, que eles não têm essa realidade, né? Nós atualmente recebemos também da Secretaria da Educação 35 Chromebooks para os alunos, né? Nós tínhamos até no ano passado a sala de informática, mas com aqueles computadores antigos, né? Aquelas com a CPU, com o monitor, mas ultimamente tínhamos mais computadores não funcionando do que funcionando, né? E aí é o volume, né? Sim. Então, a Secretaria da Educação investiu em 35 Chromebooks, então, para os alunos. Isso é um... É um notebook, né? Um pouco menor, né? Que tem alguns recursos diferenciados também, que às vezes o notebook não tem e o Chrome tem. Então, facilita bastante, né? Então, nós temos a sala de informática, onde muitos professores trazem os seus alunos, porém, com essa comodidade do Chromebook, os professores também podem levar para a sua sala de aula, né? Então, 35 Chromebooks são praticamente 2 salas de aula trabalhando ao mesmo tempo, né? Sim. Então, é a tecnologia à disposição dos alunos e também dos professores. Já tem um preparo, um planejamento ou já uma informação desta mudança da Bernardo para a nova estrutura? Então, né, eu ainda não conhecia a nova estrutura ali onde está sendo construída a nova escola, né? Vi o projeto no papel, mas a expectativa é que ela fique concluída até no final do ano que vem, né? Então, lógico, nós temos essa expectativa da escola nova, né? São mais salas de aula, né? Nós teremos lá uma sala de ciências, um laboratório de ciências, que hoje nós não temos na Bernardo Roden. Então, nós teremos mais recursos do que nós já temos ali, né? Sim.
E sem considerar que é um investimento também para os alunos, Sim. para os professores, né? E aí para a comunidade toda. Diretora nova na nova escola. Vou poder usufruir por 2 anos ainda, né? Sim. Porque estarei ainda por 2 anos, então, na escola nova, né? E aí o futuro só a Deus pertence, né? Não sabemos como será. Diretora Joyce, há regras da questão de celulares dos alunos na escola? Então, eu não sei desde quando a Bernardo Roden tem essa liberação do uso do celular pelos alunos, né? Mas geralmente são alunos das séries finais, né? O acordo que está ali no regimento interno, no PPP da escola, né? É que os alunos que tenham o aparelho eletrônico, né? Que eles possam trazer para a sala de aula e que seja utilizado para fins pedagógicos, né? Então, em cada sala de aula, nas séries finais, tem uma caixinha onde os alunos chegam, eles já colocam, guardam o seu celular ali na caixinha, e aí a disciplina, né, o professor que for trabalhar com pesquisa e que não fizer uso do Chromebook, então libera os alunos para que eles peguem o celular e façam a sua pesquisa, o seu trabalho no seu aparelho. E tem funcionado? Tem funcionado. Às vezes, nós temos aquele aluno mais resistente, né? Mas com uma boa conversa, se resolve também. Mas praticamente todos eles atendem, né? Já sabem como funciona a regra, né? E se não há essa regra, acaba atrapalhando, né? Atrapalha, né? Porque nós vemos ali nas redes sociais, né? Escolas, né? Onde os alunos gravam situações, né? Desagradáveis ou até para constranger alguém, né? Ou um professor ou um colega de sala de aula. Então, na Bernardo Roden, isso não acontece. Então, não tem esse tipo de ocorrência. Eles sabem das regras, né? Os professores também orientam no início do ano. Então, não temos problemas quanto a isso. Sim. Joyce, falando de alunos, como você destaca os alunos no geral da escola? Então, nossa escola, né, atualmente tem 445 alunos, vamos colocar, né? Porque todos os dias tem matrícula nova ou algum aluno sai para outra escola, mas geralmente é matrícula nova, né? Sim. Então, vamos considerar aí 445 alunos, né, que a Bernardo Roden tem, entre primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. Os nossos alunos, vejo que eles são disciplinados, né? São comprometidos com a educação, com o propósito deles estarem, né, na escola. É lógico que assim como outras escolas também, nós temos algumas dificuldades, né? Com indisciplina, com dificuldades de aprendizagem, né? Nós temos também os nossos desafios na escola, como nas demais escolas também, né? Que é os alunos com algum transtorno, né? Porque para muitos de nós isso é novidade, né? Um aluno autista, um aluno com TDAH. E tudo isso para nós são situações novas, então a gente tem que ir aprendendo a lidar com cada um deles, né? Porque nós podemos ter 10 alunos autistas na nossa escola, né? O laudo deles é bem semelhante, então, né? O laudo deles é de autismo. Porém, cada um desses 10 alunos, ele é diferente. Sim. Ele tem uma reação diferente, ele tem uma aprendizagem diferente, os focos deles são diferentes, né? Às vezes, o que causa as crises desses alunos também são por situações diferenciadas. Então, cada dia, cada aluno que nós temos é uma convivência diferente. Então, tu tens que ir se adaptando, São tem 10? que ir conhecendo. Não, eu digo, um né? exemplo. Isso, um exemplo, tá. né? Uhum. Mas hoje nós temos 4 ou 5 autistas na nossa escola, né? Mas há um atendimento especial por Sim, parte nós da temos, escola. né? Quando um aluno ele tem um laudo de algum transtorno, né? Nós temos a contratação de um segundo professor, que ele atende em sala de aula junto com o professor regente, né? Ele é contratado por conta desse aluno que tem o laudo, né? Porém, ele se transforma num segundo professor da turma toda. Então, auxilia até os demais alunos. Porque nós temos hoje também, né, na nossa realidade, alunos que nós percebemos, né, como a gente sempre diz que causa estranheza, às vezes uma dificuldade de aprendizagem, alguma questão de comportamento, mas por questões financeiras, muitas vezes da família, não tem condições de levar para fazer uma avaliação psicológica, não conseguem levar num neuro, né, para se descobrir qual que é
a dificuldade de aprendizagem dele, o e transtorno. isso, a escola tem esse auxílio? Sim, a escola dá Olha esse só. suporte. Então, nós temos, né, além dos professores em sala de aula, nós temos a prof que atende no AE, que é o atendimento educacional especializado, né, que atende exclusivamente os alunos com os laudos, né, com Sim. os transtornos. Então, ela cria ali a estratégia dela de atendimento, que é praticamente o atendimento individualizado, né, de 1 ou 2 alunos por vez, né. Sim. Então, é no contraturno esse atendimento. E também nós temos, para as dificuldades de aprendizagem, o reforço escolar, né? Ainda não conseguimos atender todos os alunos que precisam, mas os casos mais pontuais nós temos tanto no período da manhã quanto no período da tarde, professores à disposição para trabalhar também de forma mais individualizada as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Sim. Também. E sobre os pais, como é que é a participação? Então, nós sempre estamos em busca, né, dessa junção de família Sim. e escola, né? Eu acho que é uma parte muito importante, os dois estarem juntos, né? Trabalhando juntos, falando a mesma linguagem também, né? Até porque o aluno, ele é o mesmo, né? Sim. Ele é o aluno na escola, mas ele é um filho em casa. Então, nós tentamos por diversas vezes, né? Trabalhos, né? Família na escola, mostra pedagógica, reunião com os pais também, para trazer os pais para a escola, né? Mas eu sempre digo que mesmo que não sejam eventos que a escola disponibiliza, eu sempre digo que a escola está de portas abertas, né, para o pai que quer vir Sim. na escola conversar com a gente, E há conversar com o professor. muitos pais que Sim, vão conversar. procuram, né? Alguns nós chamamos, né, Sim. quando nós percebemos a necessidade, mas muitos deles também procuram a escola. Então, muitos me chamam às vezes no particular ou no contato da escola, né, para marcar um horário, mas nem todos, né, vão. Então, aparecem lá na escola e a gente sempre atende da melhor forma, né? A gente sempre tira o nosso tempo para conversar com eles, né? Porque eles fazem, é uma parte essencial dos nossos alunos, né? Sim. Então, se a escola estiver conversando por igual com os pais, com certeza o aluno ganha, né? Sim. Quem ganha mais são os alunos. Sim. Diretora Joyce, e sobre a frequência dos alunos, como é que você tem avaliado, como é que é a avaliação? Tem uma avaliação sobre muitas faltas ou não, no geral, num contexto geral? Sim, os professores fazem as chamadas, né, na sala de aula, e quando se costuma, né, o professor ele percebe que o aluno faltou por 2 dias consecutivos, né, ele já manda uma mensagem na secretaria da escola, né, para ficar atento, para a gente também entrar em contato com a família para saber o que acontece, porque alguns pais informam, né, o motivo da falta do aluno, mas nem todos. Então, nós mesmos, né, a gente pega o celular da escola controle. e a gente chama o pai ou a mãe para saber o motivo, né, se é por doença ou se aconteceu alguma outra coisa. E aí, quando acontecem, né, as faltas consecutivas, né, então 5 faltas consecutivas sem atestado médico, sem justificativa, aí a escola ela precisa registrar no Apoia, né, que é um sistema que aí é repassado para o Conselho Tutelar também para ele agir, né, dentro das funções deles, para saber o motivo também das faltas e fazer a buscativa, né? E há também, você fala do Conselho Tutelar, acionamento do Conselho Tutelar também? Sim, nós acionamos, né, quando preciso, né? Então, dependendo Mas não é com frequência? Não é com frequência. Mas, às vezes, a gente precisa de uma orientação. Então, a gente liga para as conselheiras, né? Ou a gente manda mensagem. Então, a gente está em constante conversa, tanto com o conselho, quanto a média complexidade, né? O CRAS também. Então, a gente tenta manter essa conversa porque nem sempre a gente tem a resposta para tudo, né? Do que acontece. Sim. Então, às vezes, a gente não precisa acionar o conselho para vir na escola, mas tirar uma dúvida, saber como fazer um procedimento, a gente acaba fazendo. Sobre a questão da segurança, o que mudou depois que foi implantado segurança na escola, na sua avaliação? Então, né, é importante, né, a participação do vigia, né, que atualmente nós temos o vigia na unidade escolar. Então, a preocupação foi por conta, né, do que aconteceu em Blumenau, né, que
que foi o mais recente. Então, choca todo mundo. É um acontecimento que a gente não deseja para nenhum estabelecimento, né? Seja de escola ou de empresas. Mas quando acontece, liga-se um alerta, né? Para o que mais a gente pode fazer, né? Porque apesar de todo o cuidado que nós temos na escola, ainda não é o suficiente, né? Então, o município, né? A prefeitura investiu na contratação desses vigilantes, né? Até para dar uma segurança também para quem trabalha lá, para quem estuda lá, né? Então, os professores ficavam preocupados, os funcionários, os alunos também, né? Os pais, quem consegue ficar descansado em casa ou trabalhando sabendo que um filho está numa unidade escolar e que, como em outros lugares, pode acontecer, né? Sim. A gente não sabe aonde vai acontecer de novo ou quando vai acontecer, né? A gente sempre reza para que Deus proteja todos, né? Mas o mal está em qualquer lugar, né? Diretora, e a questão do acesso? Houve algumas alterações também da escola? Na nossa escola, a gente teve um cuidado maior com questão do portão, né? Que muitas vezes a gente deixava o portão um pouco aberto, para o fluxo dos pais, né? Então, hoje em dia, a gente, desde que aconteceu aquilo, né? A gente fecha o portão de todos, nós temos o portão de trás, né? Que dá acesso ao ginásio. Então, também fica fechado depois do sinal, até a liberação dos alunos. O portão maior ali de acesso dos alunos na escola também, às 7h30 nós fechamos e só abrimos às 11h30 e à 1h da mesma forma. E no portão que dá acesso à secretaria e à sala dos professores, né, foi instalada uma câmera, um interfone, né, com câmera. Então, a secretária, quando alguém chama lá, sempre ela pede para se identificar, né? Então, a pessoa se identifica, né? Se não é uma pessoa conhecida, né? A gente sempre pergunta, né? Veio tratar de qual assunto, né? Para depois a gente abrir o portão e eu já ter chamo acesso. O vigilante também, né? E o vigilante também, ele está ali por perto, né? Então, até a chegada dos alunos, né? Então, das 7 às 7h30, ele está no portão maior, recebendo os alunos na escola. Ele acompanha a saída também. Sim. E depois que o sinal bate, né? Que as aulas iniciam, ele fica próximo ao portão menor e também no pátio da escola, né? Dando uma monitorada. E quanto à secretária Joana, o entendimento que você tem, né, o apoio que tem da própria Secretaria de Educação, como está sendo? Eu acho que eu não teria assumido um compromisso como esse, né, como diretora, se eu não sentisse, né, segurança com quem eu estou trabalhando. Então, né, a segurança em estar trabalhando com a Solange Brocardo, né, que estava como diretora até no ano passado. Hoje ela trabalha comigo, né, como orientadora pedagógica, lá na Bernardo Roden também. A Joana também, né, como secretária de Educação, sempre admirei o trabalho dela. Ela me dá um suporte enorme, então todas as dúvidas, todas as necessidades, nós sempre fomos bem atendidos, né? Sim. Não tenho o que reclamar. É lógico que às vezes nós pedimos algumas coisas um pouco exageradas, né? Então também, mas a nossa busca também sempre é para o melhor, né? Sim. A gente sempre busca o melhor para os alunos, para a escola, para os professores, então a gente tenta, né? Alguns pedidos extras, mas sempre fomos bem atendidos. A prefeitura, a prefeita Chica também, né? Nós sempre tivemos um diálogo bom, uma abertura boa com ela, né? Eu acho que mulheres, né, ali se criou um vínculo, né, entre mulheres, mas com certeza todas elas mandam muito bem na função que estão, né? E nós, lá na escola, temos muito a agradecer, né? Por tudo que a prefeita já investiu na educação do nosso município, né? Nós, às vezes, nos comparamos com outros municípios também e a gente vê, né? Que nem tudo é perfeito, né? Sim. Mas o que nós temos hoje nas nossas escolas, a gente não vê isso nas outras cidades, né? Então, é só a gente saber aproveitar bem os recursos, né? Eu sempre digo, né? A minha preocupação enquanto diretora cuidar, né? Porque nós temos que lidar com o administrativo, então documentação, o financeiro, saber investir de forma correta os recursos que vêm para a escola, né? Então, recursos da APP, os recursos do ginásio, que hoje nós alugamos alguns horários, então nós também, né? A gente traz benefícios para a escola com esse valor que nós recebemos, né? Recursos, né, do governo quando vem. Então, a gente sempre pensa bem no que gastar, né? Quais são os melhores investimentos que a gente pode fazer.
E aí também a gestão, né, em lidar com as pessoas, né, que Sim. também eu acho que é o mais importante, né, saber lidar com as pessoas. E nós na direção, né, nós temos os professores, os outros funcionários, nós temos os alunos e temos as famílias também, né. Joyce, e a reivindicação, eu falo assim, dos professores, alguma reivindicação que ainda não se conseguiu atender? Nós, né, eu me coloco também como professora, né, a gente sempre pede, né, e somos atendidas, né, a Sim. questão da formação continuada, então, os nossos cursos, né, para a gente se preparar cada vez mais para a educação, né, porque a partir do momento que nos colocamos no caminho da educação, né, nessa área da educação, a gente não pode parar. Então, precisamos estar o tempo todo estudando, né, conhecendo novos hábitos, novas situações, né. Essa questão dos transtornos, né, é uma realidade que se começou, né, há alguns anos, mas que a tendência é crescer, então, nas unidades escolares, né, o volume de alunos com algum transtorno, então, nós também precisamos estar preparados, então, isso reflete muito, então, nós precisamos estar em constante aperfeiçoamento, né, o professor, ele não pode parar, então, não é um diploma de uma faculdade, de uma graduação que para a gente, né? Então, os cursos a gente precisa estar o tempo todo em busca. E a demanda dos pais também para diretora? Sim, né? Alguns pais eu conheci na época de empresa, né? Na época de loja. Sim. Alguns conheci no ano passado, enquanto estava como professora, né? E muitos deles estou conhecendo esse ano, né? Então, sempre chega algum pai que eu ainda não tinha conhecido, que eu não tinha conversado ainda, até para conhecer a realidade familiar, né? Sim. Porque muitos dos reflexos dos alunos em sala de aula, né? Na escola, é o reflexo do que eles vivem, né? Dentro da família, né? Fora da escola. Então, quando você conhece a família que ele está inserido, né, como que é a convivência, a gente também vai conhecendo um pouco mais o aluno, né? Sim. Então, essa conversa é sempre importante. E aí, os professores também, né, assim como eu, a gente sempre pensa, né, nas melhorias que nós podemos ter, né? Então, hoje, enquanto recursos na escola, eu acho que a Bernardo Roden, assim como as outras unidades, estão bem equipadas, né, com a parte digital, Sim. né? Então, a gente tem que ir aprendendo a usar esses recursos, mas ainda a gente busca outros benefícios, né? Então, nós, enquanto professores, né? A parte de financeira, né? Então, o próprio salário, né? A gente Sim. sempre está em busca de melhorias. Acho que agora vamos ter a reformulação do plano de carreira, né? Do magistério. Então, é uma questão que estava há anos parada. É bem provável que ainda esse ano a gente comece a rever isso também. Também acho que para os professores é uma valorização, né? Sim. Porque aí dali a gente consegue trabalhar várias outras coisas. E dos alunos? Há também reivindicação dos alunos? Sim. Assim como os professores, os pais, a gente sempre tenta manter uma conversa, né, com eles. Eu tento estar ali próximo as turmas, né, sempre que eu posso eu dou uma passadinha numa sala de aula, converso um pouquinho, passo em outra, né, algum professor chama, então às vezes você não fica só na conversa na porta, você entra na sala também. Sim. Não é sempre que nós conseguimos, né, fazer isso, porque tem dias que é bem corrido, mas sempre que dá um tempinho a gente passa. Quando um aluno precisa conversar também, a gente dá essa abertura para eles conversarem, independente do assunto que é, né? Aí depois a gente filtra, né? Sim. O que é prioridade, o que não é prioridade, mas essa parte da conversa, o diálogo, assim, eu acho muito importante. Independente se é um professor, se é um aluno, se é um pai. E aí, para a diretora Joyce, qual é o maior desafio ser diretora? Eu acho que tudo, né? Eu sempre brinco, assim, que quando você assume uma função diferente, né, do que você tem a sua formação inicial, a gente deveria receber um download, né, de como trabalhar, de como fazer, Sim. né? Porém, também, né, ano passado, quando foi conversado a respeito dessa possibilidade, né, eu ouvi de algumas pessoas que se nós esperássemos para assumir alguma coisa quando a gente estiver pronto,
a gente não vai assumir nada, né? Sim. Porque a gente nunca vai estar pronto 100% para tudo. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, todo dia é um aprendizado. Todo dia é uma coisa nova, é uma experiência nova. E eu acho que você estar aberto para o novo, para as opiniões das pessoas também, isso é bem importante. Até porque você aprende mais do que você ensina, né? Sim. Na direção, assim, todo dia é um verdadeiro aprendizado. E você estar de mente aberta para tudo também acho que dá certo. E qual é a sua missão frente à direção? Então, né, o nosso propósito é sempre levar a educação, né, para os nossos alunos, prepará-los para o mercado de trabalho, prepará-los para a vida, né, que eu acho que é o mais importante, eles estarem preparados não só para o trabalho, mas a convivência com as outras pessoas, né, a inserção no mundo, né? Sim. Então, eu acho que a nossa grande missão é essa. Hoje em dia não é mais o aprender a ler e escrever, aprender a matemática, ou a ciência, ou a história, né? Hoje em dia, nosso papel vai muito além disso, né? Nós temos várias situações, né, que você precisa trabalhar, a parte efetiva, a parte emocional dos alunos também. Então, se fugiu muito só do ler, aprender a ler e escrever. Então, o nosso papel hoje, enquanto escola, vai muito além. E o apoio da família, a diretora Joyce? Então, quando eu me formei no ensino médio, o meu pai já queria que eu começasse a faculdade, né? E eu queria parar um ano para pensar o que eu ia fazer, né? Em qual Sim. profissão eu ia adentrar, né? E aí ele sempre dizia que o sonho dele era ter uma das filhas professora, né? Olha Então, assim. uma das filhas dele, ele gostaria muito que fosse professora. Então, ele me incentivou na época. Já saí do ensino médio, já entrei na faculdade de pedagogia. E hoje ele tem 3, né? Então, quando eu comentei sobre a questão, né, de me tornar diretora por esses próximos anos, eles ficaram um pouco assustados também, né, pela questão do desafio, né, mas recebi apoio tanto do meu esposo quanto das minhas irmãs, né, a gente troca muita informação, a gente troca muita figurinha de escolas, né, o que acontece aqui, que dá certo, o que não dá certo, o que acontece em outras escolas, né, então acho que essa questão desse diálogo com a minha família, eu não tenho o que reclamar, tenho uma família bem estruturada, bem participativa, né, a gente tenta estar ao máximo próximos também, e isso faz toda a diferença para a gente também aguentar o nosso dia a dia, né, Sim. porque tem dias que sobrecarrega, né. Mas eu tento também sempre levar da melhor forma, acho que eu tento filtrar, assim, o que é importante, né? E levar de uma forma mais leve tudo, né? Porque se nós levarmos tudo ao pé da letra, a gente pira, né? Sim. Então, eu tento levar bem de forma leve e a família, para mim, contribui bastante. E a mensagem da diretora da Escola Bernardo Holden aos professores, pais e alunos? Então, eu, enquanto estou na direção da Bernardo Holden, né, eu quero trabalhar da melhor forma, atender a todos, né, da melhor forma. Então, tento, né, repassar essa segurança, essa questão para os professores, para os nossos funcionários, para os nossos alunos. Então, a minha dedicação enquanto educadora e enquanto diretora é que os nossos alunos, né, estejam bem recebidos na nossa escola, que recebam uma educação de qualidade, que os nossos professores sejam bem recebidos na nossa escola, né, que eles se sintam abraçados pela direção, sempre que houver alguma necessidade ou alguma questão, que eles saibam que eu estou ali por eles também, né, não só pelos alunos, mas por eles também, porque sempre se cria essa dúvida, né? Sim. Então, eu acho, assim, que eu tento ser o mais aberta possível, né? Ao diálogo, a ajudar. Então, todos os professores, quando eles têm algum projeto, alguma coisa para colocar em prática, né? Que eles expõem isso para mim, eu tento ajudar da melhor forma, né? Disponibilizar os recursos necessários e buscar o melhor, tanto para os alunos quanto para os professores, né? E aí os pais também se sintam da mesma forma. Que bom. Joyce, muito obrigado em participar com a gente aqui em mais um podcast. E sucesso aí nessa caminhada. Obrigado, Marcos Roberto. Para mim é uma experiência incrível, né? Obrigada por essa oportunidade. Sim. E que tenhamos outros momentos, né? Sim. Assim também. Pode contar sempre aqui com o nosso apoio também. Tá bom, muito obrigada.
Nós conversamos hoje aqui em mais um podcast com a diretora da Escola Bernardo Roden, aqui do município de Salete, Joyce Torquato Estácio Andrioli.